Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Você aí que tá quietinho em casa e hoje quer aproveitar essa tarde de segunda-feira para aprender um pouco mais, né? A gente que tá sempre aqui com você, ajudando nesse momento importante da vida de vocês e melhorar as inflamações através da alimentação. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já me conhece, já está aqui há um tempinho, seja muito mais bem-vindo também, tá? Deixa eu só arrumar aqui a luz, que ela tá um pouco no meu rosto. Pronto, agora sim. Então, pessoal, deixa eu só explicar um pouquinho. Estão falando aqui, ó, eu também estou amando seguir você. Que bom, Ada, Suzy, né? Aprendendo muito com você, muito obrigada. Imagina, gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui, que é muito bom aprender, que é muito bom entender tudo isso, né? Estou amando te seguir, tá vendo, gente? Isso é incrível. Incrível pra todo mundo, né? Pra mim e pra vocês. Mas vamos lá, pessoal. Pra quem tá chegando pela primeira vez, como é que funciona o Direto Quadri? O Direto Quadri é um momento onde a gente conversa sobre alguns assuntos. Às vezes a gente fala sobre algum ingrediente, às vezes a gente fala sobre algum sintoma e às vezes a gente fala sobre algum preparo de algum alimento, né? E às vezes a gente fala um pouquinho de cada coisa, né? Normalmente, então, como é que funciona? Eu falo um pouco, né? Eu falo mais ou menos uma meia hora, 40 minutos e depois a gente vai partir para as perguntas, né, de vocês em relação ao assunto que a gente tá abordando aqui, tá? Para quem também não sabe, eu tenho aqui o meu computadorzinho, que ele fica aqui pertinho de mim, que na verdade é a minha colinha, para eu ter certeza que eu não esqueço tudo que eu tenho que falar para vocês, tá? E na verdade a gente depois termina o nosso Direto Quadri com algumas informações aí para dividir com vocês as dúvidas que vocês tenham, tá? Mip Marcos, tá dizendo que você está me transformando. Que bom, gente, é tão bom escutar tudo isso de vocês. De verdade, é incrível. É incrível saber que o quanto eu tô ajudando cada um de vocês aí na casa de vocês. Sem estar perto, né, sem poder saber quem é, mas assim, cada mensagem que vocês colocam aqui realmente transborda aí a minha felicidade de poder ajudar vocês, tá? Olha só, a Cris tá falando, boa tarde, Dri, tenho artrite há 20 anos. E tô adorando suas dicas, tem me ajudado muito, quero aprender muito mais. Muito obrigado. Que bom, Cris, que bom. Olha só, gente, é demais isso. Muito bom essa comunidade que tá se formando, essa comunidade que tá se ajudando. E eu fico muito feliz de estar aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só. A gente vai falar sobre exatamente isso, né? A gente vai falar sobre artrite, dores nas articulações, dores nas juntas, né? Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente fala em inflamação, normalmente a gente está falando de uma causa, tá? A inflamação, ela tem uma causa. Existe um lugar onde ela acontece, da onde ela se forma. E na maioria das nossas dores, dos nossos sintomas, das nossas doenças, elas começam pelo intestino, onde ele se inflama. E aí o que não tem que passar para a corrente sanguínea passa. E aí a gente não consegue nem absorver os nossos ingredientes que a gente absorve, né? Então a gente não consegue absorver as vitaminas, os minerais, os ingredientes. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente absorve toxinas de coisas que não deveriam entrar na nossa corrente sanguínea, tá? Então isso é muito importante a gente lembrar. Então tudo acontece no intestino e a causa das nossas inflamações são muitas vezes no intestino, na parede do intestino delgado. Aí o que acontece? Quando a gente tem inflamação, a gente manifesta esse tipo de inflamação de maneiras diferentes, tá? E a manifestação dessa inflamação é que identifica o tipo de inflamação predominante que a gente tem. E a artrite, no caso que a gente vai falar aqui, é um tipo de inflamação que se manifesta no nosso organismo dessa forma. Então é como se o nosso intestino tivesse inflamado, né? As coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam, e aí o que acontece? A gente tem o quê? Uma manifestação dessa inflamação, e muitas vezes ela acontece através das articulações, das dores nas juntas, tá? E o que acontece? A artrose, a artrite reumatoide, tudo isso, gente, vem se estabelecendo como uma das grandes doenças, né, e sintomas no mundo. Né? Principalmente porque a gente está comendo o que a gente não deve, né? E a gente não está cuidando do que a gente precisa para poder realmente não inflamar o nosso intestino, tá? Então isso tudo está aumentando demais, olha só. 26% das mulheres adultas, elas têm artrite, tá? Em comparação a 18% dos homens. Então, assim, existe uma tendência, tá? Segundo as pesquisas, de que a mulher, ela é mais fácil de ter, né, esse tipo de inflamação, tá? A artrite.
E como ela é uma condição reumática muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas têm o quê? Tem muita dor, né? Não consegue andar, tem dificuldade às vezes, ó, de mexer com as mãos, né? Dificuldade, às vezes tem a artrite no joelho, né? Então, assim, é muito dolorido, né? Porque a gente realmente perde muito a locomoção e perde muito, assim, a algumas atividades que a gente fazia, né? Por exemplo, minha mãe tem artrite nas mãos, então ela tá com os dedos todos inchados, né? Que na verdade todas as articulações aqui estão inchadas e para ela é muito difícil abrir uma garrafa, cozinhar, né, fazer alguma coisa que ela tem que pegar com peso. Então, assim, isso dificulta muito a vida da gente, né? Então, a gente tem que cuidar o quanto antes para eliminar, né, melhorar os sintomas, se a gente já tiver desenvolvido alguma artrite. E, muito mais do que isso, a gente, de repente, aliviar e acabar com a causa da inflamação pra gente não ter mais isso, ok? Então, vamos lá, olha só. A artrite, a artrose, né, a osteoartrite, né, ela ocorre quando a cartilagem entre os ossos das articulações se desgasta. O que acontece, gente? A gente tem os ossos, os ossinhos, e entre as articulações, para fazer isso aqui com o dedo, ó, ou com o joelho, ou com o braço, a gente tem cartilagem, tá? Que protege um osso do outro. As articulações têm o ossinho, são dois ossinhos, e existe uma cartilagem aqui. O que acontece quando a gente tem artrite? Essa cartilagem das nossas juntas, elas são desgastadas, tá? E quando elas estão desgastadas, a gente perde o quê? Essa proteção de um osso para o outro. E aí, quando a gente perde essa proteção, ele começa a bater osso com osso, osso com osso, osso com osso, e aí começa o quê? A gente começa a ter sintoma, começa a doer e começa a inchar, e começa realmente a gente desenvolver aí uma doença, tá? Então é assim que na verdade acontece, porque essa cartilagem, ela é importante para proteger os nossos ossos. E quando a gente perde essa cartilagem, a gente fica sem a proteção, né? E aí fica batendo, e aí inflama, tá? E a cartilagem, gente, nada mais é do que composta do quê? Do nosso grande beneficiado aqui, que quando a gente toma melhora muito, que é o colágeno. O colágeno é muito importante para essa cartilagem, tá? E substâncias realmente que precisam o quê? Fortalecer essa cartilagem. Então, quando a gente perde essa cartilagem, quando a gente perde essa proteção, o consumo de colágeno é muito importante, tá? E essa cartilagem, ela cobre, como eu falei, a toda a extensão do osso, ela protege, ela cobre, né? E muitas vezes ajuda a gente, né, com certeza, a ter esses movimentos sem inflamar, tá? Então, outra coisa que além da perda da mobilidade, a artrite também pode causar várias complicações. Então, quando a gente fala em mobilidade, é uma das coisas, né? Só que não é só isso, né? Tem outras complicações que a gente pode ter. E, infelizmente, a maioria dos tratamentos convencionais, elas não ajudam na causa da inflamação, né? Muitas vezes a gente toma um corticoide, toma um outro remédio, mas assim, o que acontece normalmente com as pessoas que tomam remédio? Elas tomam remédio, só que muitas vezes, se elas param de tomar o remédio, a dor volta, né? E mais do que isso, elas tomam o remédio, ataca às vezes outros órgãos, tem um efeito colateral em outros órgãos, e aí além da dor, da artrite voltar, a gente começa a ter outras coisas, tá? Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe tomou muitos anos remédio, né? E na época eu nem trabalhava com isso ainda, e assim, eu ficava meio cabreira de ver que no médico ninguém falava nada, né? Ninguém falava de alimentação, nada. Era assim, parecia uma gôndola de remédios. É como se ela estivesse indo num supermercado, numa farmácia, e o médico falava assim, ó, isso. E assim, só se falava de remédio. E ela voltava para casa e tomava corticoide, e os efeitos colaterais da corticoide eram péssimos, e na verdade não resolveu o problema dela a partir do momento que ela resolveu realmente melhorar a inflamação e através da alimentação, de suplementos naturais e tudo mais, tá? Então é super importante porque os remédios normalmente para esse tipo de dor, de doença, eles não costumam resolver o problema, né? Como todos, né? Mas no caso específico da articulação é muito complicado, tá? Então, o que a gente precisa para poder melhorar, né, essa condição da artrite? Primeira coisa, gente, comer uma dieta anti-inflamatória. A gente vive falando aqui o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa comer. A alimentação está diretamente ligada às inflamações relacionadas com as nossas juntas, relacionadas às nossas articulações. Permanecer sempre ativo. Quem tem artrite acha que não consegue se movimentar e por isso não faz exercício, tá, gente? E é o contrário. Lógico que tem que ter um exercício específico, tá? Não é para ficar
fazendo um exercício super forte para uma condição que você não tem, mas a movimentação é muito importante, a movimentação do corpo para quem tem artrite é muito importante, tá? E muitas vezes, eu não sei se já ouviram falar da quiropraxia. Quiropraxia é aquele que ele faz aquela, né, mexe no corpo, vira para cá, vira para lá. Isso é muito bom para quem tem artrite, lógico, de novo, vocês sabendo que é um profissional sério, um profissional que sabe fazer, né, para não se quebrar todo, mas é uma movimentação bem legal, tá? Massagem terapêutica também é legal. Óleos essenciais a gente vai falar também aqui, que é muito legal, tá? Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, quais são essas medidas que vocês podem tomar com relação às dessas dores articulares que vocês têm, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual que são, antes de a gente falar o que a gente pode fazer para melhorar, eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, né, que você pode ter caso você não tenha sido diagnosticada com artrite ainda, não saiba o que você está vivendo, esteja com dor, mas não entenda qual é, né? Então eu vou falar algumas causas aqui que podem estar realmente, alguns sintomas que você pode estar tendo aí em casa e você, na verdade, ainda não entendeu muito bem o que é isso, tá? Então, eu vou falar algumas coisas. Então, olha, dor nas articulações é a primeira coisa. Então, a intensidade da dor, ela varia de pessoa para pessoa, tá? Dependendo da onde, da localização do corpo. Tá? Então pode vir dependendo dos fatores de estilo de vida, se você se movimenta ou não, se você de repente, por exemplo, eu tenho essa predisposição, né, de ter artrite. Meu dedo aqui, ó, esse meu dedinho aqui, ele já tá começando a criar um calo ósseo aqui e no meu dedinho aqui também. Só que assim, eu já sei que a minha mãe tem, né? E lembra daquela história? Não é porque as pessoas têm ou alguém da família tem que a gente vai ter. A gente tem que o quê? Cuidar para que a gente fique mais atenta e não deixe as coisas piorarem, porque a gente já tem essa tendência, tá? Então, assim, dependendo do lugar, dependendo da intensidade, dependendo da pessoa, isso pode doer mais ou não, tá? Sinais de inflamação ou inchaço, tá? Então você pode notar algum inchaço, retenção de líquido nesses lugares, tá? Através da pele sobre a articulação afetada. Então às vezes fica inchado, parece que você bateu, né? Fica aquela retenção de líquidos, também é um outro sintoma, tá? Pode ficar vermelha, pode ficar quente, esses sintomas das articulações, tá? Que são sinais do inchaço. E pode ficar rígido, é uma rigidez. Então articulações rígidas afetam a maioria das pessoas com artrite. O que é rigidez? É você não conseguir mais fazer isso, né? É você não fazer mais toda a movimentação. Você chega até aqui, né? Então isso é uma característica muito forte da artrite, ou do joelho, enfim, da onde quer que vocês tenham, né? Esses sintomas, tá? E muitas vezes a gente tem o que? Consequência disso é a diminuição de amplitude, né? Então a gente não consegue abrir, aí a gente não consegue pegar, muitas vezes a gente não consegue subir uma escada, tá? Tudo isso tá muito ligado aos sintomas de artrite, tá? Então alguns sintomas de artrite, como eu falei, ele muda de pessoa para pessoa e a gente tem que, na verdade, identificar isso, tá, pessoal? A parte inferior das costas também pode doer. Então olha, onde que pode acontecer? Na parte inferior das costas, né? Então nas ancas, nos joelhos, nos pés, no pescoço, nos dedos e na base do polegar. Então assim, de repente você acha que artrite às vezes é só na mão, né? Não, você pode ter artrite em outras partes do corpo e as principais são essas, tá? E se você sofre muitas vezes de osteoartrite, né? Num desses locais, você pode ter dificuldade de movimento, né? Você pode ter dificuldade de quê? De caminhar, você pode ter dificuldade de subir escada, você pode ter dificuldade de pegar os objetos, né? Levantar os objetos, segurar os objetos, como eu falei, realizar trabalhos complexos como tricô, bordado, então tudo que requer alguma coisa que você precisa segurar, você pode ter essa dificuldade, tá? Agachamento, então se você tiver problema no joelho, nas pernas, você pode ter dificuldade de agachar, né? E levantar as pernas também, né? Uma coisa que também dificulta bastante, tá? Então, pessoal, é uma coisa que a gente tem que realmente olhar, tem que se preocupar. E se você tem alguma dor que ainda não foi diagnosticada, né, não espera chegar até o final lá de uma artrite reumatoide, de uma coisa mais forte, né, tenta resolver isso de uma forma legal e frequente, né, eu digo que a alimentação ela é como se fosse um remédio natural. Se a gente parar de comer aquilo, parar de consumir aquele ingrediente, a gente vai o quê? Vai voltar, não tem muito o que fazer, né, não tem muito o que a gente resolver com relação a isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Que mais? Então, quais são as causas, né? Então, alguns especialistas, eles ainda não sabem as causas desses casos, né? Dessas articulações degenerativas, né? Incluindo a osteoartrite.
Pelo contrário, acredito que a causa da artrite é multifatorial, então depende de muita coisa, né? E uma combinação de fatores genéticos também da vida, né? Alguns fatores que se acredita contribuem para a artrite. Então, quais são os fatores que se contribuem para a artrite? Vamos lá. Existe, então, a suscetibilidade genética, como eu falei, tá? Então, assim, sabe-se que a artrite ocorre em famílias, né? Existe essa genética, né? Embora tenha um histórico familiar que não seja garantia. Foi o que eu falei, gente. Não é porque a sua mãe, no caso da minha mãe tem artrite. Eu tenho essa tendência, eu já tô vendo que isso pode acontecer, porque meus dedinhos já estão meio esquisitinhos, mas eu tenho o quê? Eu tenho hoje uma maneira muito prática de melhorar isso e de não ter uma evolução desse sintoma e dessa doença, tá? Então, não é porque a gente tem a genética indo contra a gente que isso vai simplesmente, a gente vai ser refém disso e não vai resolver. Pelo contrário, tá? A gente tem que cuidar mais ainda. Outra coisa importante é o peso, gente. Então, assim, estar fora do peso, né, piora muito a situação. Por quê? Porque a carga, né, do peso do corpo, ela piora ainda mais, né, as nossas articulações. Independente da gente ter ou não artrite, já é ruim, né? Isso pode até causar também uma artrite aí, dependendo do peso realmente. Então, é interessante você sempre estar no seu peso, principalmente se você tem artrite. Tá? Uma lesão, né? Então, muitas vezes, uma lesão, um trauma, ele pode desencadear, né, o processo de perda e deteriorização da cartilagem, né? Então, de repente, você teve alguma coisa que você não cuidou direito, né? Algum trauma, alguma perda da cartilagem, isso pode ocasionar depois uma artrite, porque lembra, a cartilagem, né, é que protege os ossos. Então, se você perde essa cartilagem, você pode começar a ter uma artrite e resultado disso, tá? Uso excessivo, por exemplo, movimentos repetitivos por muitos anos, gente. Isso também, treinamento, exercício, tá? Eles são fator de risco. Então, evite fazer exercícios, fazer movimentos repetitivos durante muito tempo. A gente fica assim, ó, no celular. Eu mesmo tô com um pouco de dor aqui também, ó. Nessa movimentação dos 2 dedos, esse dedo tá pior. Porque eu tô muito no celular, respondendo coisas, respondendo perguntas, e a gente também de uma maneira geral, né? Mas eu, como trabalho no marketing, né, com o digital, né, com os cursos digitais e com vocês o tempo inteiro, a maioria do tempo eu tô fazendo isso. Então, normalmente, o que eu faço agora? Pra ter uma dica pra vocês, se vocês usam muito o celular e vocês ficam digitando muito, tem teclados que você pode instalar no seu celular que você pode falar. Então agora muitas vezes eu tô apertando, eu tô falando muito mais do que digitando. Isso pode ajudar também a não ter esse movimento repetitivo, tá? Isso é super importante, tá? Outra coisa, pessoal, infecções. Então tem algumas infecções, tá? Que podem infectar as nossas articulações, tá? Que é muitas vezes o quê? Uma delas é a salmonela, tá? Que é uma intoxicação alimentar ou uma contaminação, tá? Então, a clamídia, a gonorreia, né? Que são essas doenças transmissíveis, sexualmente transmitíveis, hepatite C. Então, tudo isso também pode ocasionar uma artrite, tá? E vamos falar um pouquinho pra gente finalizar essas causas aqui, ó, que é a artrite reumatoide, né? Conhecida como AR, né? Artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, certo? Que faz com que o sistema imunológico ataque o quê? As articulações do corpo. Então, lembra que eu falei pra vocês em outras aulas que quando a gente tem uma doença autoimune, o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso corpo tá entendendo que aquela célula ou que aquela parte do nosso corpo, ela é uma inimiga, né? Ela é um alien, ela não serve, ela é uma coisa não tão legal pro nosso corpo. Ele não entende que aquilo é bom. Então, ele tá o tempo inteiro se defendendo e atacando essas células. Isso é a doença autoimune. Então, na verdade, é como se fosse o quê? Como se o nosso sistema imunológico ele atacasse o tecido, né, articular saudável do nosso corpo. Então, é como se ele visse aquele tecido que está super saudável, aquela articulação que tá saudável, aquela cartilagem, como uma coisa o quê? Que não está funcionando e ele vai lá e ataca, né? Isso pode acarretar muitos problemas relacionados ao intestino. Olha só, pessoal, aí que vem a relação entre o intestino e a artrite. Você pensa assim, o que tem a ver a artrite com o intestino, né, Dri? Você tá me falando que a articulação é cartilagem que tá aqui, o que tem a ver com o intestino, né? E muitas vezes, quando a gente tem, então, o intestino inflamado, né? Que a gente chama de síndrome do intestino permeável, que eu sempre falo isso, né? E quem assistiu a minissérie entendeu bem tudo isso. Quando a gente tem o intestino permeável, a inflamação do intestino também pode ser uma causa muito grande da nossa artrite, tá? Outra coisa que também pode causar
é a toxicidade, né? Os alimentos tóxicos que a gente come, os pesticidas, os agrotóxicos, os metais pesados, tudo isso também pode contribuir. E principalmente também o estresse, gente. O estresse está na nossa vida o tempo inteiro e pode ajudar e realmente pode atrapalhar todo o nosso sistema imunológico e o nosso metabolismo, tá? Outras condições da parte médica, parte clínica, que podem ser também uma das causas da artrite, tá? Então, problemas de saúde como diabetes, distúrbio autoimune, né, como a gente falou, né, que pode aumentar o risco dessa artrite, problemas de gota, né, acúmulo de ácido úrico. Então, tudo isso, gente, pode contribuir para a artrite, porque elas causam o desenvolvimento de partículas semelhantes a cristais na articulação. Então é como se fossem os cristalzinhos na articulação, né? Resultado de picos repentinos de extrema dor nas articulações. Então a gente acha de novo, né? Você pensar diabetes, né? Um distúrbio autoimune, a gota, né? Os sintomas metabólicos, tudo isso pode acarretar nas nossas articulações, tá? Vamos lá, o que mais que eu quero falar aqui pra vocês? Então vamos falar agora de alguns tratamentos naturais, tá? Que a gente pode ter para realmente dar um basta nessa história, começar a melhorar de maneira natural, realmente de uma forma exata, de uma forma pontual, pra gente conseguir, a partir de hoje, a gente melhorar, tá? Então vamos falar aqui, olha. Atualmente existem várias opções, tá? De tratamento e de suplementos, tá? Mas muitas pessoas, elas sofrem muito e elas afirmam o quê? Que finalmente a gente acha que não tem o que fazer, né? Se você realmente não encontrou um tratamento natural. Às vezes o remédio é uma das principais condutas das pessoas, mas eu quero dizer pra vocês aqui que existe uma outra maneira da gente poder trabalhar tudo isso e a gente vai falar agora quais são, tá? Primeira coisa, gente, não adianta. A gente tem que manter um peso saudável, tá? Pra quem tem artrite principalmente. Por quê? Porque quando a gente acumula gordura corporal, né? A gente aciona, a gente estica essas articulações. Então é como se a gente estivesse forçando essas articulações, né? E a gordura acumulada também pode causar problemas nas articulações que são sensíveis. Então não é legal, tanto que a gente pode ter mais peso, isso pode atrapalhar nas articulações e também ela estica as articulações e pode piorar muito, tá? E a gordura faz mais do que de repente você tá acima do peso, né? É também um tecido ativo que cria e libera hormônios e produtos químicos. Então, quando a gente tá mais cheio, né? Quando a gente tá com um peso acima, né, do que a gente precisa, a gente também cria toxinas no nosso organismo. Isso é liberado. E aí, pensa só, se você tá com o intestino inflamado, você tá absorvendo essas toxinas, tá? Então, é muito, muito importante. Um outro ponto importante é melhorar a dieta. Vamos falar da alimentação agora. O que você precisa realmente fazer para poder melhorar suas crises de artrite e ter uma vida mais legal, tá? Primeira coisa, alimentos de ômega 3. A gente sabe o quanto o ômega 3 é importante, tá? Eles são poderosos, muito poderosos na inflamação, né? E tem como benefício, uma das coisas é melhorar a articulação. E quais são esses alimentos? Olha, salmão. E aí a gente fala muito do salmão. Que salmão, Dri? Esses salmões de cativeiro, gente, não é a melhor opção, tá? O salmão de cativeiro, ele realmente tem toxinas, né? Ele é alimentado de forma muito artificial e isso pode acarretar, assim, de repente você tem lá o salmão, que vai ter o ômega 3, mas você tá se envenenando de outras coisas. Então, assim, é uma coisa complicada, é uma coisa para se pensar. Então, o melhor seria o salmão selvagem, que é aquele que é criado aberto, né? Que na verdade você pesca no mar aberto, né? E são salmões que não são de cativeiro, né? Não são produzidos artificialmente, quase isso, né? Outras fontes incluem o quê? Olha só, o capim, aliás, as linhaças, tá? A linhaça e as carnes alimentadas de capim, né? As carnes que são mais orgânicas, né? Que tem uma procedência melhor, isso é super importante também. A linhaça, semente de chia, nozes são ótimas opções também, tá bom, pessoal? Outra coisa legal são os alimentos ricos em enxofre. E quais são, né? Por que o enxofre é tão importante, né? Porque o enxofre, ele reduz a inflamação das articulações e ajuda a construir os nossos tecidos. E quais são esses alimentos? Ó, a gente tá falando de cebola, de alho, de aspargos, né? Pra quem consegue com facilidade, e de couve, que são super importantes. Lógico, gente, tenho que falar do caldo de osso, tá? Porque o caldo de osso, gente, o caldo de osso é super bom pra tudo, mas principalmente para as articulações, pra quem tem artrite, pra quem tem artrose, pra quem tem tudo isso. Por quê? O caldo de osso, lembra, gente, qual que é o principal elemento que ele tem? É o colágeno. E o que as articulações perdem aqui quando elas
perdem essas cartilagens. Do que é feita essas cartilagens? De colágeno. Então, quanto mais colágeno a gente absorver, quanto mais colágeno a gente tiver dentro do nosso organismo, melhor a gente vai poder o quê? Tá mais preparado para não ter artrites, artroses e dores nas articulações. Então, o caldo de osso é muito importante e vale a pena, tá? Os alimentos ricos em antioxidantes, principalmente, né, porque combate os radicais livres, né, e evita a oxidação, né, das nossas células. Então, quais são esses alimentos? As folhas verdes, os vegetais, os crucíferos, né, o que são crucíferos? O brócolis, o espinafre, as frutas, né, como melão, mamão, abacate e abacaxi. Esses todos são bem legais, tá? Os alimentos ricos em fibras, né? Por quê? Porque a fibra controla o nosso apetite e beneficia a nossa saúde digestiva. Lembra que eu falei para vocês em outras lives que assim, o nosso sistema digestivo está diretamente ligado com o nosso intestino. Se o nosso intestino está inflamado, as chances da nossa digestão não funcionar é muito grande. E quando a gente consome fibras de boa qualidade, a gente está melhorando esse sistema digestório nosso, tá? Então, alguns grãos, as frutas, né? Os feijões, sempre a gente tem que demolhar para tirar os antinutrientes, né, que a gente sabe que as leguminosas têm, né, a linhaça também, a chia, as nozes são todas muito ricas em fibras também, tá? E aí, gente, vamos falar um pouquinho do que eu sempre falo aqui, tá? Não adianta eu dar para vocês dicas para você incluir na sua alimentação, essas dicas super legais que a gente tá falando aqui, e de exercício e de tudo mais, se a gente não falar das coisas que vocês têm que tirar. Então não adianta, pessoal, não adianta colocar coisas super legais, vocês gastarem mó grana às vezes, né? Mó grana não, mas assim, gastar um dinheiro de coisas que vocês talvez não estavam acostumados a comer e vocês vão comer e continuar comendo errado, né? Continuar se alimentando de coisas que só estão te inflamando. Então imagina, você está fazendo de um lado uma força para poder se alimentar bem, para poder se desinflamar, só que do outro lado você está fazendo uma coisa contrária, que é continuar se inflamando. Então não funciona, não é que quando você come um alimento que desinflama, né, o seu organismo, ele vai matar lá, ele vai neutralizar o que você come que inflama. Não é assim que funciona. Se você come um alimento anti-inflamatório e continua comendo os alimentos pró-inflamatórios, a conta não vai fechar e você vai continuar com dor e vai continuar inflamado, tá? Então é muito importante sim que a gente faça isso de uma forma muito, muito real e muito bem feita, ok? Então vamos falar algumas coisas que são importantes você tirar na sua alimentação. Então olha, o excesso de açúcar, tá? E aí você fala, Dri, mas e os açúcares? Açúcar demerara, o açúcar de coco, o açúcar mascavo, não são bons? Então, gente, são. Então, assim, ou você tira o açúcar, se você quiser ter quiser ter realmente uma ótima, né, recuperação, ou você começa a limitar o seu consumo e escolhe os açúcares que são as melhores opções. Apesar de elevar o seu índice glicêmico, apesar de fazer tudo isso com você, né, inflamar um pouquinho, porque o açúcar, independente do tipo, ele é inflamatório, escolha o açúcar de coco, que é o melhor, tá? O melhor é o açúcar porque ele tem um índice glicêmico mais baixo de todos os açúcares, tá? Os óleos hidrogenados, que a gente sempre fala aqui, né, que são os óleos vegetais ricos em ômega 6, extremamente inflamatórios, para quem tem artrite também. Então evitem óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, todos esses óleos que a gente está acostumado a usar na nossa alimentação devem ser retirados, tá bom? Os grãos convencionais, né, então tudo que tem principalmente glúten, né, o trigo que tem glúten, os produtos com farinha, né, então esses pães que a gente faz principalmente com farinha branca, né, se quiser subir o primeiro degrau, gente, tira a farinha branca e vai e consome a farinha integral. Um segundo degrau, melhor ainda, se você quiser melhorar ainda mais, tira os alimentos que tem trigo, porque lembra, por que eu tô falando isso? Porque o glúten é uma proteína que inflama o nosso organismo, e se a gente tá com o intestino inflamado, tá entrando na corrente sanguínea o quê? Alimentos que não tem que ser entrados, partículas que não tem que ser entradas. Se você está com o intestino bem, funcionando bem, você vai saber selecionar, o intestino vai saber selecionar o que é bom e o que não é bom. Agora, se você está com uma crise e um intestino inflamado, vai entrar partículas de glúten, de lactose, de tudo no organismo. Então é importante que você tire o glúten o máximo possível da sua vida, tá? Vamos lá. E tem também, pessoal, uma outra coisa que eu queria dizer aqui pra vocês, que é importante, que são as famílias das solenáceas. Fala, Dri, o que é isso? As famílias das solenáceas, elas são constituídas principalmente de berinjela, batata, pimentão, verde, vermelho e verde, que mais que tem? Tomate, né? Alguns ingredientes que fazem parte dessa família das solenáceas, eles têm dentro desses alimentos um elemento que pode atrapalhar
quem tem artrite inflamar mais. Aí eu venho falar pra vocês, nem tudo que é saudável é bom pra gente, né, pessoal? Às vezes vocês estão comendo berinjela, vocês estão comendo tomate, né, estão comendo batata, e pra quem tem artrite, principalmente dor muscular, dor nas juntas, não é aconselhável, porque existe um elemento lá, nesses ingredientes, que podem inflamar ainda o seu organismo. Então é importante pensar nisso e ver isso também, tá? Uma coisa também que a gente já falou, manter-se ativo, tá? Principalmente porque vai melhorar a artrite, quando a gente se movimenta, né, a gente consegue se exercitar e deixar as nossas articulações menos rígidas. Então é para isso que a gente precisa, é por isso que a gente precisa se exercitar, porque quanto mais parado a gente fica, mais atrofiado a gente vai ficar. Então por isso que o exercício é tão importante para vocês, tá? Vai fortalecer o músculo, né? Vai fortalecer ao redor das articulações, que é super importante, tá? E fornecer um suporte adicional aí para você segurar os seus músculos e o seu corpo, né? Na verdade. Então, que tipo de exercício que você pode fazer? Você pode fazer alongamento diário para melhorar a amplitude. Então, olha, é esticar, gente, fazer um alongamento nas mãos, sempre que você puder, para um pouco, ó. Às vezes a gente fica parado muito tempo. Esticar as costas, né? Esticar as pernas, isso é muito importante a gente fazer, tá? Então, alongamento, caminhada também é legal, gente. Então, assim, não tô falando pra vocês se prepararem para uma maratona, não, tá? São coisas até mais fáceis de fazer, né? Pra gente poder sempre estar movimentando as nossas articulações, né? E não ter essa rigidez. Outra coisa legal, olha, pode ser caminhada, pode ser como é que chama aquilo na água? Hidroginástica, muito legal, pilates é muito legal, então tudo isso ajuda demais, né, para você melhorar a artrite, principalmente quem tem artrite reumatoide. E tratamento e muitas vezes de musculatura, né, então ajudar na musculação, então os músculos, você pode melhorar os músculos através de uma musculação para quem gosta, senão o pilates também pode ser uma ótima solução, tá? E como eu falei também, é a quiropraxia, né? Então, os quiropráticos, né, que se chamam esses profissionais, eles podem ajudar muito e aliviar a dor da osteoartrite, principalmente. Então, de repente, a quiropraxia pode ser aí um tratamento natural para você, importante, tá? E vamos falar também de alguns alimentos, ó, o que vocês podem consumir? Gengibre e açafrão, tá? Gengibre e açafrão foram considerados dos alimentos que podem ajudar mais aí no combate à artrite, né? Cuidado só com o gengibre, né? Que ele aumenta um pouquinho a pressão arterial, então tomar cuidado um pouquinho. E eles têm muitos efeitos, o quê? Analgésicos, tá? E anti-inflamatórios para o corpo. Então, eles podem realmente ajudar muito na artrite, tá? E alguns óleos essenciais. Tem um óleo essencial que chama frankincense, que ou chama boswellia, né, que chama incenso. Ele chama incenso indiano, né, e ele é super potente, pode ajudar muito também no combate às articulações, tá? Ela é encontrada de várias formas, né, mas como óleo essencial é bem legal. E como é que você pode usar? Você pode colocar assim, é o que eu faço, né? Eu peguei um vidrinho meu eu não sei se foi um creme que eu tinha de vidro e ele era grandão, e aí esvaziou, eu lavei, coloquei óleo vegetal de coco, óleo de coco vegetal, aquele que você compra para fazer comida. Você vai pegar e vai colocar só para você usar com os óleos essenciais. E aí você coloca no vidrinho, foi o que eu fiz, fechei, e aí tem os óleos, eu sempre guardo junto. E aí o que você faz? Coloca uma ou duas gotinhas desse óleo essencial do frankincense, coloca um pouquinho de óleo vegetal, né, de óleo de coco na mão, espalha, e aí, olha pessoal, passa nas articulações, passa no joelho, passa onde você tá com dor, né? Se você fizer isso todo dia, pode ser bem legal e ajudar também, tá? São muito benéficos. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido interessante e legal para todos vocês. Espero que vocês adotem, né, essas informações como estilo de vida para vocês melhorarem, né? E que melhorem aí, se melhorar eu quero saber, tá? Tem o 247 lá, todo dia a gente tá lá às 2 horas e 47 minutos, eu quero ver vocês lá, Adri. Eu assisti aquela live da artrite, fui e tentei fazer o que você me falou e eu tô muito melhor. Então é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vamos lá agora para as perguntas. Vamos ver se tem pergunta por aqui. Vamos lá. Opa, boa tarde. Não, aqui a gente já falou. Vamos ver aqui. André tá falando assim.
Andréia tá falando assim, chá canela velho ajuda a artrite. Eu não conheço esse chá, Andréia. Depois até você me fala, eu vou procurar para ver qual é. A Grazi tá falando o seguinte, intestino constipado, mesmo tendo uma alimentação saudável, o que fazer? Então, intestino constipável é um sinal de inflamação, Grazi. Então, assim, não adianta só cuidar do intestino e tomar, de repente, laxante, que muita gente toma, né? O que você tem que fazer? Você tem que tirar tudo isso que a gente tá falando aqui, né? E inserir alimentos para ajudar você com a constipação, tá? Alguns alimentos importantes, muita fibra, né? Os alimentos verdes escuros, que mais que pode ajudar? O aloe vera, né? Que pode ajudar bastante, você pode colocar, que é aquela babosa, né? A babosa ajuda bastante, né? Os alimentos fermentados ajudam bastante também, então tudo isso pode ajudar muito você. Vamos lá. Vamos ver essas perguntas. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. O Jorge tá falando, verdade, minha irmã tem artrite reumatoide crônica, é triste. Exatamente, a gente tá falando das dores, né? Artrose e artrite, Eliane, né? Então, artrose e artrite. Na verdade, a artrite são as dores nas articulações. E a artrose, na verdade, é o quê? É a manifestação disso, né? É quando você fica com os ossos também todos inchados, né? Porque você tem artrite, que a artrite acaba, essa articulação, ela é inflamada. E a artrose, na verdade, o quê? Ela começa o quê? A ficar inchado e você perde um pouco da movimentação. Leite inflama o corpo? Sim, Eliane. Leite, infelizmente, que eu adorava leite, tomar bastante, ele inflama porque ele tem aí alguns malefícios, né? Que é, na verdade, a lactose, que é açúcar puro, né? E a caseína, que é a proteína do leite, que muita gente é alérgica, e isso pode inflamar sim. Se você tiver com o intestino inflamado, pior ainda, tá? Vamos lá. Segundo meu ortopedista, eu nunca mais ia conseguir fazer caminhada nem musculação, mas aí eu fui tentar. Comecei a tomar colágeno e fortalecer meus músculos do joelho. Hoje não lembro, não tenho dor, faço agachamento. Que ótimo, Malu, é isso aí. Você tá na turma 3, tá na turma 12, né? Tá na turma 12, tá fazendo todo o seu trabalho aí de melhora. E eu tenho certeza que só vai melhorar cada dia mais. Muito bem, é isso aí, gente. É movimentar o corpo, não tem outra coisa pra fazer, não. Meu intestino sempre foi péssimo e agora que sofro de artrite estou tentando melhorá-lo. Dureza, então. O intestino preso nada mais é do que o quê? Tem alguma coisa errada acontecendo no nosso organismo, né? Se a gente não tá conseguindo ir no banheiro é porque a gente tá o quê? A gente não tá conseguindo eliminar as nossas toxinas, né? Então isso é um sinal, provavelmente, de uma inflamação no intestino. E aí, com artrose, isso pode dificultar, não porque a artrose tem a ver com o intestino preso, mas assim, é uma inflamação, né? Um passo que você tá dando na sua inflamação. Então é importante você também cuidar e fazer aquilo que eu falei aqui para outra amiga, né? Então, tirar tudo aquilo que é ruim, não adianta, e inserir as coisas que são boas, que podem ajudar você aí no tratamento para melhorar o intestino. Então, Flávia, não, então, foi agora que eu te falei, a constipação não pode levar a artrite, não tem nada a ver a constipação em si com a artrite. O que pode levar a artrite? O intestino inflamado, tá? E aí o intestino inflamado você pode ter várias manifestações da inflamação, tá? Pode começar com uma dor, pode começar com uma fadiga, pode começar com o intestino inflamado, e isso pode dar uma constipação, mas assim, o que leva a artrite, foi aquelas coisas que eu falei pra vocês, o que leva a artrite são condições genéticas, né, pra você ficar antenada, né, o intestino inflamado. Então, a artrite, ela vem de uma inflamação que tá acontecendo no seu organismo, tá? E a constipação é um sintoma dessa inflamação. Marcos, tenho alergia a frutos do mar, como consumir ômega 3? Então, Marcos, boa pergunta. Frutos do mar é diferente de peixe, tá? Eu não sei se você tem intolerância só, alergia a crustáceos, que é diferente de peixe. Por exemplo, a minha mãe tem alergia a frutos do mar, mas ela toma suplemento de ômega 3, porque é peixe. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que ver que tipo de fruto do mar que você é alérgico. Se você também é alérgico a peixe ou só aos crustáceos, tá? Fátima tá falando o seguinte, como eu vou fazer para tirar a pele do pé de galinha? Então, não precisa, tá, Fátima? A gente vai falar sobre isso, não precisa tirar a pele, tá? Pode usar a pele e tá tudo certo, ok?
precisa tirar não. Do pé não precisa, só do pescoço. Exatamente, Raquel, do pé não precisa, é só do pescoço, isso mesmo. E se quiser, né? E leite, falamos do leite. Ah, não falamos do leite. Eliane, o leite também é extremamente inflamatório, né? Falamos, tem lactose, tem caseína, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os leites pasteurizados. Tem alguma fruta que deve ser evitada? Então, as frutas de alto índice glicêmico, né? Todas as frutas que são mais docinhas, né? Principalmente melancia, manga, figo. Todas essas frutas têm um alto índice glicêmico e atrapalham ainda mais a inflamar o nosso organismo, tá? A Val Espanha, derivados do leite. Então, tudo que é derivado do leite, que é pasteurizado e homogeneizado, ele perde muito nutriente e ele acaba passando por um processo de industrialização muito forte. Então, se você for tomar ou consumir algum alimento derivado do leite, que seja artesanal, tá? Que seja cru, não pasteurizado, ok? Essa aula vai ficar gravada pra nós? Vai ficar no GTV durante um tempinho, tá? E depois eu acho que vai pro YouTube, mas vai ficar assim, ok? Pelo menos por essas 24 horas a gente vai estar com ela liberada pra vocês. Qualquer batata doce também, como saber se faz mal? Como tomate abessa. Então, tomate sim, batata doce não, aquela batata normal, branquinha, que é o problema, tá? A Cris tá falando o seguinte, Dri, chá verde, batata doce e mandioquinha, tá liberado para quem tem artrite? Sim, só tomar cuidado com chá verde, que tem muita cafeína, tá? Vinagre de maçã nos ajuda? O vinagre de maçã, ele ajuda muita gente que tá inflamado, independente do tipo da inflamação, tá? O vinagre de maçã, ele ajuda a modular o nosso índice glicêmico, né? Então, se a gente tem muito alto ou muito baixo, ajuda a modular. Ele é um fermentado muito bom, tá? Só tomar cuidado quem tem pressão baixa, porque ele costuma baixar a pressão. Então, se você tem uma pressão que tá baixa, cuidado com o consumo dele, tá? Onde vou encontrar esse óleo essencial? Gente, eu tenho um óleo essencial que eu costumo comprar de uma marca que chama doTERRA. Quem quiser comprar, fazer uso desse óleo essencial, me manda uma mensagem que eu mando um link pra vocês, tá? Na verdade, eu sou afiliada dessa marca doTERRA, então eu posso ajudar vocês aí se vocês quiserem comprar qualquer óleo essencial, tá bom? O óleo de coco pode ser sem sabor? Então, Marcos, eu não gosto muito de nada que é mexido. Pensa só, o óleo de coco tem coco. O coco tem sabor, né? Sabor de coco. Aí você tira o sabor do coco no óleo. Isso provavelmente você passou por algum processo químico para tirar o sabor do óleo. Então, na minha opinião, não seria a melhor opção, né? Aí vai da sua decisão aí, mas pra mim, eu costumo usar o óleo de coco com gosto de coco, né? Vamos lá. O caldo de osso pode ser feito com o pé? Só com o pé? Pode sim, tá? Tem muita gente que não tá conseguindo encontrar o pescoço, não tem problema, pode ser sim só com o pé, sem problemas, tá? A Rita, estou fazendo caldo de osso, mas não tenho abobrinha e nem shiitake. Pode fazer? Pode, Rita, vai, não tem problema. O mais importante ter é o quê? É o caldo, é o pé ou o pescoço da galinha, né? Usar o vinagre de maçã, porque ele vai melhorar a absorção da água, né, desse colágeno. E é isso aí, pode fazer sem o shiitake, sem abobrinha, sem problema. A Lu tá falando o seguinte, muito bacana, sempre nos ajuda muito, gratidão sempre. Obrigada, Lu, você que é uma fofa. Vamos lá. Canela de velho, Miconia albicans. Então, eu não sei dizer, gente. Esse canela de velho eu até vou pesquisar, porque eu não conheço, tá? O leite de coco usado para fazer bolo é o mesmo que podemos beber? Sim. Você pode usar o leite de coco que você faz com coco, né? Você pode fazer o seu leite de coco e você pode comprar o coco em garrafinha, né? Só tomar cuidado, gente, que é o que eu sempre falo pra vocês. Leiam a tabela de nutrientes, a tabela de ingredientes. Se tiver leite de coco com outras coisas, né? Não comprem, porque aí pode ter açúcar, pode ter um monte de outras coisas que não são legais. Então, tem que ser um leite de coco com o menos ingrediente possível, que tenha aqui, água e coco, né? Praticamente. Deixa eu só ver que oração. Tem 15 minutinhos, vamos lá. Já consegui tirar o arroz e troquei o óleo de soja por banha de porco. O açúcar, estou procurando stevia 100%.
para já fazer a substituição. A farinha branca é a minha maior dificuldade. Que ótimo, olha só, você já está muito, muito avançada. Que legal que você está fazendo essas grandes substituições na sua vida, que já vai melhorar muito. E aí, o que eu costumo dizer? A farinha branca vai devagar, né? Diminui o consumo primeiro e depois você começa a eliminar. E aí, de repente, você vai conseguir um resultado melhor, tá bom? Vamos lá. Marcos, como tomar o caldo de osso? Tenho feito e tomado todos os dias. Deixo eles congelados, tá certo? Sim, Marcos, tem que fazer, tomar todos os dias e congelar as porções, tá? Congelar porções. As porções são de 200 ml, você pode congelar tanto uma porção de 200 ml, tá? Como você pode congelar uma porção de 400 ml e descongelar a cada 2 dias, tá? Porque ele não pode ficar muito tempo na geladeira. Então o ideal é você congelar nas porções, sem problema, e tomar todos os dias. Dri, o kefir do leite tem algum específico? Parece que são vários tipos. Não, o kefir do leite, eu já vi uns nomes, mas assim, é o kefir do leite, gente, vamos pensar, o tradicional, tá? Não precisa ser nenhum específico, não. Amanhã já vou fazer o caldo de osso. Muito bem, Eva. Patrícia, tenho intolerância à lactose e na pessoa E na Páscoa comi um chocolate com lactose e vomitei tudo. Desde já estou com uma barriga super inchada. Já acordo assim e parece que não tem digestão. Lactobacilos ajuda? Não, o que vai te ajudar, Patrícia, é o caldo de osso, tá? O que vai te ajudar é não comer o chocolate com lactose, né? O que vai te ajudar é eliminar o lactose, eliminar o glúten, eliminar o açúcar branco, tudo isso vai te ajudar demais a melhorar, mas principalmente não consumir nada com lactose, né? E também desinflamar o seu intestino, né? Fazer as coisas que precisam. O caldo de osso pode ser bem legal pra você, tá? Dri, você viu sobre a água solarizada? Qual a sua opinião? Não vi, querida, não consegui ver ainda. Você me desculpa, essas 2 semanas foram loucas, mas está aqui anotadinho, ainda vou olhar e eu te falo, tá bom? Vai me lembrando aí que eu vou conseguir ver direitinho isso. Quem tem artrite reumatoide pode comer ovos no café da manhã? Sim, pode comer ovos sem problema. Peixe também. Ainda não te ouvi falar sobre ovos. Não, ovos, gente, então, depois a gente vai fazer uma live só de ovos, tá? Mas ovos são super ricos, eu consumo muito ovo e eu acho super importante a gente consumir ovo. Prefiro os orgânicos, né, em função dos antibióticos que os ovos têm, mas, assim, uma das coisas que eu peço para as pessoas evitarem é que tem alergia, né, muito tipo de alergia que o ovo pode ser alérgico. A Lilica tá falando, Dri, sei que o assunto não é sobre a aula inaugural do Comida que Transforma de manhã, mas você poderia dar uma pincelada de onde devemos acompanhar a aula de manhã? É do Zoom? Sim, é do Zoom, tá, Lilica? Só vou falar isso porque senão a gente vai passar muito tempo falando aqui desse assunto, mas é no Zoom. Indico que você entre no nosso grupo do Facebook, tá? O privado da Turma 13. Se você não tá lá, manda uma mensagem pra mim no Instagram, que eu te mando o link, que lá tem tudo, tá? Tem todas as informações sobre a aula de amanhã. Flávia, Dri, você tem alguma dica de ômega 3 em cápsulas? Então, eu não... Na verdade, você tem que tomar 1000 miligramas por dia. Essa é a única dica importante. E aí, Flávia, você vai ver quais são os fabricantes, né? Ver qual é a procedência de cada fabricante. Mas o ideal é você tomar pelo menos 1000 miligramas por dia. Micaela, é isso? Bente? Kefir não é lácteo? Então, quando a gente fermenta o kefir durante 24 horas, toda a lactose é eliminada, porque o lactobacilo, esse micro-organismo, para ele poder fermentar e virar o kefir, né, o nosso iogurte, ele tem que comer o açúcar do leite, ele se alimenta do açúcar, então a lactose é totalmente eliminada, desde que fermentada por 48 horas, ok? Dri, o chuchu e a abobrinha são bons? Nunca ouvi falar deles por aqui. Então, eles são bons, mas eles não têm tanta função, tá? Funcional, né? Eles são bons porque eles têm muita água, né? Então eles ajudam muito, como o pepino. São muito bons, mas não tem nenhum benefício de um superalimento. Mas são muito bons e podem ser consumidos com certeza. A batata baroa eu acho que é mandioquinha, né? Estão falando assim, mandioquinha também tá dentro dos alimentos que sim, vocês podem consumir sem problema, tá? E que horas tomar o vinagre de maçã? Então não tem muita hora, tá? E você pode tomar de manhã, você pode tomar à tarde, você pode tomar quando o estômago der
uma dolorida, né? Muita gente às vezes come e fica com o estômago meio ruim. E o vinagre de maçã é muito bom para melhorar a digestão, né? E melhorar esses sintomas, tá? Mas não tem uma hora específica, não. O Danone caseiro é bom? Você tá falando, Josi, do Danone do iogurte natural, né? Se você estiver fazendo na sua casa um iogurte natural, sem conservante, sem nenhum tipo de açúcar, sem nenhum tipo de aroma artificial, ele é muito bom, tá? Deixa eu ver que horas são, povo. 10 minutos eu tenho. Lu Brito. Dri, assisti o módulo 1, meu tipo inflamatório e os utensílios da cozinha. Para amanhã é isso que tem que ler? Exatamente, Lu. Faz o teu tipo inflamatório, vê qual é, posta na comunidade do Facebook, o que deu o percentual, assiste as aulas e esteja preparada pelo Zoom, tá? Pelo Zoom, que é o nosso aplicativo que a gente vai usar para a aula de amanhã. Caldo de osso bovino é bom? Sim, tão bom quanto o caldo de osso do frango, tá? Da galinha. Só que tem que ser o osso buco. Simone, ovo pode? Então, Simone, depende, tá? Pra artrite, sim, o ovo não tem problema não, tá? Bebê, a Fê tá falando, bebê de 1 ano e meio também pode fazer uso do adoçante de stevia? Sim, sem problema nenhum. É um açúcar artificial, não é um açúcar artificial, é um açúcar de uma planta, sem problema nenhum, pode. Wanda Molina, repete o nome do óleo essencial para usar para artrite? É frankincense, tá? Ele chama incenso, frankincense, ok? O pé de galinha pode para quem tem colesterol alto? Sim, sem problema nenhum. O caldo de galinha tem um colágeno maravilhoso que só vai te ajudar. Cris, adorei toda a sua explicação. Ótimas dicas, gratidão. Que ótimo, querida. Fico muito feliz que você está aqui. Fiquei na dúvida sobre batata e tomate. Qualquer pessoa que tem artrite deve evitar? Então, sim, porque a batata normal, tá? Não tô falando da mandioquinha, não. Nem da batata doce. E o tomate, eles têm um elemento inflamatório para quem tem a inflamação e principalmente as inflamações dos tipos de juntas e artrite, né? Ok? Olá, esse vinagre de maçã pode ser orgânico e pasteurizado? É orgânico, tá? O vinagre de maçã deve ser orgânico. Ovos a gente falou. Caldo de osso é bom para artrite reumatoide? Maravilhoso, maravilhoso, Lisa. Pode tomar. Mesmo para quem tem doença autoimune, Hashimoto, pode comer ovo? Sim, o ovo, ele na verdade, se você não tiver uma alergia muito ruim, muito forte ao ovo, não tem problema nenhum, tá, Patrícia? E o milho pode consumir? Então, o milho, gente, tá dentro do mundo dos cereais, né? E o mundo dos cereais tem muito açúcar. Então, assim, teoricamente, ele não... tirando que ele é transgênico, aí vem uma série de coisas aí, né? Que eu não quero nem dá tempo da gente falar hoje sobre isso. Mas, assim, o milho a gente tem que ter um cuidado, porque ele é um grão e ele tem açúcar, né? Então, o açúcar a gente tá consumindo de uma outra forma, mas ele não deixa de ser açúcar. Deixa eu ver aqui. Dri, tem que fermentar o kefir de leite 48 horas? Não, no pelo menos 24 horas, tá? Não precisa ser 48 horas. Como faz para adquirir essas aulas? Eu não tô entendendo qual aula. Se for a aula do programa Comida que Transforma, Milena, né? A gente fechou as inscrições ontem, então infelizmente a gente não tá mais com as inscrições abertas. Aí você vai ter que esperar a próxima turma abrir, né? Quando a gente abrir, a gente vai avisar por aqui, aí você vai saber, tá bom? Dri, parabéns, muito obrigado. Imagina, pessoal, tô aqui para ajudar vocês. Onde podemos encontrar pé de galinha e pescoço orgânico? Pessoal, a Corim, tá? Para quem tem Corim na cidade, a Corim vende pé de galinha, é o que eu compro. Eu não uso pescoço porque na verdade é muito difícil achar um pescoço orgânico. Então vocês podem procurar Corim, K-O-R-I-N, é uma marca orgânica, né? Eles vendem aí frango e carne orgânica e eles vendem o pé congelado, tá? Dri, você pode dar uma dica de molho vermelho sem tomate? Vi uma receita de beterraba, cenoura, temperos naturais. O que você acha? Acho ótimo, Rose. Eu não tenho uma receita aqui agora, mas eu já vi também uma receita com beterraba e parece que é bem gostoso e é ótimo. Pode sim, pode usar esse tipo de ketchup, sim. Molho, né? Que você falou, molho. Nara, né? Eu acho que é isso. Gratidão, obrigado pelo carinho, por responder nossas dúvidas. Imagina, pessoal, para isso que estou aqui.
O que você sugere para quem tem gota? Então, aí é uma outra coisa, tá, gente? Não dá pra eu falar aqui agora exatamente isso. Agora a gente vai ter uma live que provavelmente vai falar sobre isso, porque eu tô vendo que esse assunto é astúrico, o gota ele é muito pontual aqui pro grupo. E na próxima aula, numa próxima vez a gente fala só sobre isso, ok? Mas o caldo de osso já pode ajudar bastante você. Milena, qual quantidade e como tomar o vinagre de maçã? No máximo 1 colher de sopa num copo de água, tá? E você pode começar com meia colher de sopa num copo de água e ver direitinho como é que você vai se sentir e continuar depois tomando no máximo uma colher de sopa, tá? Como vemos a live novamente? Ela vai estar dentro do GTV, tá? Dentro do GTV você tem lá o feedzinho no Instagram e tem o GTV, é assim mesmo, IGTV. Você clicando lá você consegue assistir. Sim, do programa. Então, acho que, Milena, eu te falei, né? O programa a gente vai abrir inscrições num outro momento, né? Mas por enquanto as vagas estão fechadas. Pode usar pescoço de peru? Então, eu nunca usei, tá? Mas assim, eu acho que ele tem o mesmo tipo de colágeno. Vale pesquisar. Eu vou até dar uma pesquisada, depois eu falo pra você, tá bom? Eva, Dri, você é topíssima. Obrigado, gente. Obrigado. Nas feiras livres tem pé de pescoço. Aqui no Rio, eu comprei. Perfeito, Carla. Ótimo. Aliás, como é que você tá? Você já tá melhor? Espero que sim, viu? Tô de olho em você. Joelma, Bela Gil tem receita de molho de beterraba. Ai, perfeito, gente. Bela Gil. Dri, você é topíssima. Obrigado. Dri, quando você fala de pé de galinha, pode ser de frango, né? Isso, gente. Quando eu falo galinha, é frango, tá? Dá na mesma. Para 2 quilos de pé, quanto de água pro caldo? Ó, gente, para 2 quilos, você tem que colocar em 2 panelas, o ideal, tá? Ou se você tiver um panelão. E o ideal é que você coloque todos os ingredientes, cubra a água, cubra todos os ingredientes, ainda cubra aí mais 3 dedos para cima, tá? Essa é a quantidade certa para vocês não absorver. Porque a água não pode ser evaporada, né? Porque é a água que você vai tomar. Então tem que ter cuidado para não evaporar a água e o fogo tem que ser bem baixinho. Quem tem refluxo pode tomar vinagre de maçã? Pode, na verdade deve, tá? O vinagre de maçã ele ajuda muito, né? Ao contrário de que muitas pessoas acham. Outros vinagres não, mas o vinagre de maçã pode sim ser tomado para quem tem refluxo. Fiz o caldo de mocotó sem gordura com alcatrão e limão, tá certo? Mocotó não é a mesma coisa que o ossobuco, tá? O mocotó é de um outro lugar do boi, né? Então você tem que procurar o ossobuco, tá? Pode tomar, não tem problema nenhum por enquanto, mas você na próxima vez você faz com ossobuco ou com osso de frango, tá? Gratidão, Dri, você é ótima, obrigado, pessoal. Vamos lá ver que tem mais alguma coisa aqui. Dri, obrigado. Ai, vamos ver. Dri, obrigado pela atenção e carinho com a gente, você é demais. O pé de frango pode ser o de granja? Pode ser o de granja, sem problema. Pro caldo de osso, o pé de galinha tem que ser sem pele ou pode ser com pele também? Pode ser com pele, sem problema nenhum, tá? Obrigado, muito bom. Quem tem úlcera do duodenal, pode tomar vinagre? Sim, gente, qualquer problema de problema gastrodigestivo, o vinagre de maçã é muito bom, ok? Se a água for evaporando, colocar mais água? Não, Rita. Se a água for evaporando, você pode até colocar um pouco mais, mas a água não pode evaporar, porque é a água que você vai tomar. Então, o que eu indico? Diminui muito o fogo, ou coloca uma panela com água fervendo em cima, e aí você coloca a panela do osso, que tá com o osso, em cima dessa panela. Ela tem que ser maior para ela não cair, tá? É uma peripécia que você vai fazer na cozinha, mas ela não pode evaporar muito, tá? Ela tem que evaporar um pouquinho porque você tá cozinhando, não tem jeito. Mas ela não pode, você não tá cozinhando o osso, na verdade. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo com que a água absorva o colágeno do osso, tá? Então a água tem que permanecer ali durante todo o processo, tá? Pessoal, não consigo mais responder vocês. A aula está acabando. Estamos a 1 minuto aí da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês. A aula vai ficar no GTV para vocês assistirem, tá bom? E amanhã tem mais. Amanhã tem 245, amanhã tem 247 e amanhã tem direto com a Dri falando de outras coisas legais e importantes para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem eu não consegui responder todas as perguntas, pode me mandar lá no inbox do Instagram, que eu vou responder com todo o carinho possível e vou tentar responder o máximo de perguntas, porque cada vez mais as perguntas estão aumentando e eu tô achando isso incrível, porque é sinal de que tem mais gente aí querendo ouvir, querendo saber, querendo melhorar. Então, de verdade, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tô muito feliz com
o carinho de vocês, né? E realmente, mais do que isso, por vocês serem protagonistas da vida de vocês, né? Vocês estão aqui escutando, tentando fazer, tentando mudar aí em casa, porque realmente vocês estão entendendo que a gente pode mudar a nossa alimentação de outra forma, a gente pode mudar a nossa vida, né? As nossas inflamações, as nossas dores de uma outra forma, que é através da alimentação, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até amanhã às 2h47. Beijo, pessoal! Até mais!